Bom dia, bem-vindo à nossa aula aqui do CENIB. E nós estamos falando sobre a vida de Moisés. E antes de começarmos a nossa aula, só uns dois avisos. O primeiro aviso é que você precisa ter seu lápis e seu caderno aí pronto, porque nós vamos começar com um teste, tá? Isso aqui é a aula, então nós vamos ter um testezinho de 10 perguntas. E quando for liberado a presença, que vai ser só depois do teste, depois de nós corrigirmos o teste, quando for a sua hora de entrar a sua presença, aí no tablet, você então vai entrar a nota. Tem um lugarzinho que diz assim, nota, logo acima da presença, logo abaixo do seu número de matrícula, e você vai colocar a nota de 1 a 10, tá bom? De 1 a 10, dependendo do que você fez. Então, agora, com o seu lápis, todo mundo com lápis, ou caneta, e sem pesquisa, hein? Sem pesquisa, não é para ficar olhando anotações não, é para ver se você está captando, se você revisou as suas anotações, se você está preparado. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Número 1. Como é o nome da mãe de Moisés? A mãe biológica de Moisés. Número 2. Moisés era de qual tribo? Das 12 tribos de Israel, Moisés era de qual tribo? Terceira pergunta. E olha, não escreva a pergunta. É só a resposta. Só escreve a resposta, senão você não vai conseguir terminar o teste. Só a resposta. Número 3. Como é o nome do pai de Moisés? Como é o nome do pai de Moisés? Número 4. Como é o nome das duas parteiras que ficaram famosas por salvarem as vidas dos pequenos israelitas? Como é o nome das duas parteiras? Número 5. Qual o nome da região do Egito, a região do Egito, perto de Cairo, onde os israelitas moravam? Como é o nome daquela região que foi passado para eles pelo faraó na época de José? Número 6. Qual o significado do nome Moisés? Qual é o significado do nome Moisés? Número 7. Como é o nome da irmã de Moisés? Como é o nome da irmã de Moisés? Número 8. Como é o nome do irmão de Moisés? Ele tinha uma irmã, um irmão. Como é o nome do irmão? Número 9. Qual a idade de Moisés quando ele foi colocado no cesto do rio Nilo? Qual a idade de Moisés quando a mãe dele colocou ele no cesto no rio Nilo? E 10, essa você vai ter que pensar um pouco. Vai ser uma frase. Qual a semelhança entre o rio Nilo e a cruz de Jesus Cristo? Qual a semelhança entre o rio Nilo
e a cruz de Jesus Cristo. Muito bem, vamos agora às respostas. Acabaram acabou a hora de você escrever. Agora já vamos para a correção, tá bom? Vamos corrigindo. Não pode mais escrever. Para de escrever. Vamos à correção. Coloque um X aonde você errou. Nome da mãe, você pode colocar Jacobede ou Joquebede. Jacobede ou Joquebede, qualquer um dos dois. É o mesmo nome. Número 2, Levi. Moisés era da tribo de Levi. Número 3, o pai de Moisés chamava-se A-N, Rão. R-A com tio O, Arão. Ou se você escreveu A-N-R-A-M também, sem problema. Arã. Número 4. Sifrá e Puá. O nome das duas parteiras. Sifrá e Puá. Puá. Número 5. A região do Egito onde os israelitas moravam. Gósen. G-O, com acento, S-E-N, Gósen. Número 6, tirado das águas. O que significa o nome Moisés? Tirado das águas. Número 7, o nome da irmã, Miriam. Miriam. O nome do irmão, número 8, Arão. Arão. Número 8, Arão. Número 9, 3 meses. A idade de Moisés, quando foi colocado no cesto, no rio Nilo, 3 meses. E a última pergunta, qual a semelhança entre o rio Nilo e a cruz de Jesus? Aquilo que se pretendeu, que se intencionou para a morte, terminou sendo a vida, sendo o instrumento de vida. O instrumento da morte se tornou o instrumento da vida. Aquele rio Nilo, que era onde os meninos deveriam ser afogados e mortos, terminou sendo o rio que salvou a vida de Moisés. Ele flutuou ali, foi encontrado no rio Nilo, foi motivo de salvação de Moisés, assim como a cruz de Jesus, que Satanás colocou ali como instrumento para matar o Rei da Glória, matar Jesus, se tornou o instrumento de salvação e a destruição do próprio inimigo, assim como um dia Moisés destruiu Faraó e aquele país que queria matá-lo como criança. Assim, a morte de Jesus salvou o mundo e arrancou das garras de Satanás a humanidade. Então, veja a semelhança entre o rio Nilo e a cruz de Jesus. Muito bem. Agora você conta aí quantos você acertou, é 1 ponto para cada pergunta. Você diz, mas eu acertei só uma parteira. Não, tinha que acertar as duas. Você acertou só uma, então 0 pontos. Aquele ponto foi anulado. Então coloque aí, tá, de 1 a 10, ou você acertou todas,
Ou você não, você conta aí quantos você acertou. Coloque seu número de acertos, e isso aí é a pontuação que você vai escrever de 1 a 10 ali naquela pontuação. A não ser que você errou tudo, ou chegou agora para fazer a aula e você não sabe nem do que se fala, então olha só, nota 0, tá? Você atrasou para a aula. Vamos agora continuar o nosso estudo. Na semana passada, nós paramos ali onde, no capítulo 2, onde Moisés é entregue pela mãe dele, a mãe dele entrega Moisés para ser criado no palácio do faraó. Ele é levado depois de passar, né, depois dele desmamar, então não se sabe se era 3, 4, 5 anos, provavelmente entre 3 e 5 anos, eu sou mais para o lado de 5 anos, ele foi passado para ser criado realmente no palácio do faraó, com a sua nova mãe, a sua mãe, a mãe adotiva, que provavelmente era Hatshepsut, que provavelmente na época que achou tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, e agora ela já teria uns 20, 21 anos, quando foi realmente ser mãe do garoto. E agora nós vamos continuar nosso estudo a partir do capítulo 2 de Êxodo, verso 11. E certo dia, Moisés, já adulto, foi a um lugar onde estavam os seus irmãos hebreus. Então, ele tinha consciência da sua história. Nós temos batido muito nessa tecla. Quem não estuda a história, quem não se liga à história, vai cometer os mesmos erros do passado. Quem estuda a história tende a ter uma âncora em sua vida e uma vida mais regrada, isso inclusive na família. Nós temos falado, eu espero que você está usando isso, essas lições que Deus nos dá aqui, para você ajudar a criar sua família. Sua família, os seus filhos precisam saber a história da sua família. E se você não souber a história da sua família, você precisa ir buscar a sua história. Saber quem é o seu avô, seu bisavô, da onde vieram, o que faziam, qual era a profissão, e saber de dificuldades da vida deles, de pecados que destruíram as vidas, todas essas coisas nós precisamos passar, porque história é justamente importante para dar rédeas, para dar uma âncora na vida dos nossos filhos. A igreja também precisa saber da sua história, isso é importante, que a gente tenha um conhecimento da história da igreja. E certo dia então, ele como adulto, ele foi olhar lá a situação dos seus irmãos, onde eles estavam trabalhando numas obras do faraó, e descobriu que era pesado, ali era na base do chicote. Era um trabalho muito pesado que eles realizavam, e que os carrascos, né, os gerentes eram bastante cruéis. Inclusive, se você na arqueologia, descobriram dentro de um dos templos do Egito, um desenho do egípcio grande e forte com um chicote, e os escravos hebreus, que era daquela época, que os hebreus eram o principal grupo. Veja só que eles eram o grupo maior do Egito, em termos daqueles que eram subserventes ao Egito. E ele então tem o desenho dele chicoteando os escravos israelitas no seu duro fardo, nesse trabalho pesado de construir cidades, e eles faziam desde o tijolo até a construção. E viu ali um egípcio espancando um dos hebreus, um dos israelitas, e olhou para um lado, olhou para o outro, e surgiu aquela ira, que era um problema na vida de Moisés, e ele foi e matou o egípcio. E escondeu o corpo do egípcio na areia. Naquela região, se um dia você visitar
a maior parte é areal, é areia, é o deserto ali. Então, muita areia. Em volta de Cairo, muita areia. Aquelas pirâmides são construídas no meio da areia, dos areais. E ele matou o egípcio, escondeu o corpo. De novo, nós vemos, na verdade, uma ação impulsiva, causada pela a ira dele de ficar tão zangado. A Bíblia diz que nós devemos nos irar por certas coisas. Eu estou me irando por algumas coisas que estão acontecendo no governo hoje. Eu vejo as pessoas sofrendo por más decisões do governo. Até para nós enterrarmos nossos mortos agora, está uma dificuldade. Ontem eu passei até quase meia-noite ajudando as pessoas, né, uma família a enterrar o morto. No dia antes, a mesma coisa. Por quê? Porque o governo, na verdade, não se põe no sapato do povo. E às vezes, então, nós agimos diante de uma emoção, de uma raiva. Foi o que aconteceu com Moisés. A Bíblia diz, na sua ira, não peque. Você pode se irar, mas não peque. Você é responsável pela sua reação diante da ira. Deus se ira, mas sempre com justiça. E nós precisamos, então, ter esse cuidado de domarmos as nossas emoções. E aonde é que isso se aprende? Quando é criança. Os pais precisam ensinar os seus filhos a domarem as suas emoções. Seja a emoção de ira, seja a emoção de querer uma coisa. Nós precisamos domar nossas emoções. Moisés, inclusive, nós vamos ver que nesse momento ele matou o homem por causa da sua ira. Mais tarde ele vai sofrer as consequências de não entrar na terra prometida por causa, de novo, dessa maldita ira, essa ira descontrolada, a ira sem rédeas. No dia seguinte, ele foi de novo olhar ali os hebreus. E lá ele viu 2 hebreus brigando. Olha só a situação, né? Não é só o inimigo que ataca, os próprios amigos se atacam, os próprios irmãos, e estão se atacando, um está batendo no outro. E ele foi para aquele que estava espancando o outro e disse: por que você está batendo no seu irmão? Por que você está espancando o seu irmão? E esse virou para ele. Veja só, Moisés tinha um bom motivo, era honrável a motivação dele de ter matado aquele egípcio que estava injustiçando, estava espancando, estava sendo violento, abusando ali daquele irmão hebreu, né, daquela pessoa da raça dele. E ele achou que isso ia levar as pessoas a olhar com bons olhos, mas não. Olha só o resultado. Esse a quem ele corrigiu, que ele conversou, falou, ele disse assim: e quem mandou você ser nosso líder? Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você também quer me matar como você matou o egípcio? Mas foi bom ele ter falado isso aí, porque com isso Moisés entendeu que essa conversa já tinha se espalhado, que as pessoas, aquilo que ele achava que ele tinha feito escondido, já tinha se espalhado. É igual o nosso pecado. Você pode estar com aquela outra mulher, você pode estar roubando lá na sua empresa, mas pode contar, já tem gente sabendo, começando por Deus. Igual o pai e o filho que foram roubar melancia no interior. Aí chegaram lá, o pai chamou o filho para ajudar a carregar a melancia que ia carregar. E estavam olhando, aí o pai pegou aquela melancia maior ali, e olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro, não tinha ninguém, olhou para frente, não tinha ninguém, olhou atrás, não tinha ninguém. Aí pegou a faquinha, quando ele foi cortar, o garoto disse: para! Tem alguém olhando. Aí ele olha para o outro lado, ele diz: o senhor esqueceu de olhar para cima. Deus sempre está olhando, e Deus revela os nossos pecados. Por isso, saiba que todas as nossas ações, por mais que pensemos que estamos fazendo as escondidas, elas
estão totalmente transparentes perante Deus, e Deus sabe transparecer os nossos erros, nossos pecados. Como diz, Deus vai te pegar. É isso. E com isso ele teve que fugir. Quando o faraó, e olha só, certamente a conversa chegou rapidamente, olha só. Rapidamente, no verso 15, quando o faraó soube disso, então rapidamente chegou as palavras, porque os egípcios estavam ali no meio, eles eram os carrascos, eles eram os gerentes das obras. E rapidamente chegou ao faraó e procurou matar Moisés. Moisés então, ele fugiu e foi morar na terra de Midian, que fica uns... o Sinai fica uns 400 quilômetros, mas na área, na verdade, ele foi mais longe. Ele ficou mais ou menos, provavelmente uns 500, 600 quilômetros de distância. Ele pôs bastante distância entre ele e o Egito. Ele já foi para a terra de Midian, e ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian, cujo nome era Reuel ou Jetro, nós vamos descobrir depois, que no capítulo 3, verso 1, o outro nome de Reuel, que aparece agora nesse capítulo aqui, o pai das 7, no verso 18, Reuel. As moças voltaram para o seu pai Reuel, que era então esse sacerdote de Midian. Também era chamado Jetro. Então ele tinha dois nomes. Não sei se era Jetro Reuel, Reuel Jetro. Eu não sei por que dois nomes, mas de alguma forma ele tinha dois nomes e os dois ficaram registrados aqui. E quando ele sentou, e ele tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros para dar para os seus rebanhos. Aí, toda aquela região, as pessoas criavam ou ovelhas ou muitas vezes cabras, que são mais resistentes. E quando foram dar água aos rebanhos do seu pai, como elas eram mulheres e não tinham nenhum irmão forte para brigar por elas, os pastores daquela região, que também todos usavam do mesmo poço, tentaram expulsá-las, para deixá-las por último. Elas eram mulheres, então elas tinham que ser por último. Elas não iam brigar, e elas ficavam esperando todos os dias, primeiro os outros pastores, os machões, darem água para os seus rebanhos. Depois elas então iam dar água para os rebanhos deles, e assim perdiam um bom tempo todo dia. De qualquer forma, Moisés aparece. Agora, Moisés não era um fraquinho. Moisés era treinado em todas as artes de guerra. Se havia uma pessoa que sabia brigar, por isso que você vê, ele matou facilmente aquele outro egípcio, que não era qualquer um. O egípcio carrasco eram homens fortes, homens de batalha. E ele matou aquele egípcio. Não sei se ele pegou, apunhalou pelas costas, mas de qualquer forma, ele matou aquele egípcio. E agora, esse Moisés era um homem de guerra, era um homem diferente, que às vezes a gente vê só o Moisés na nossa cabeça, aquele lá dos filmes, que está escrevendo ali, escrevendo as leis de Deus, mas ele era um homem muito forte. Você vê que aqueles homens daquela época eram homens fortes. O Caleb, que era contemporâneo, quando ele vai entrar 40 anos depois na Terra Prometida, com 80 anos, ele diz: olha só, eu tenho a mesma força da minha juventude. E ele pediu o lugar mais difícil, onde tinha os piores inimigos, para ele ir combater com os seus filhos. Então, Moisés era um homem treinado na arte de guerra, e ele então facilmente expulsou pastores. Olha só, não era só um. Ele expulsou os pastores de lá,
e deu água, ainda deu água, ajudou as 7 irmãs tirarem água do poço e deu para beber para os rebanhos. Quando elas chegaram em casa e falaram, o pai disse assim: por que vocês chegaram tão cedo hoje? Aí eles falaram a história, que um egípcio apareceu lá e nos defendeu. Já pensou, você tem 7 mulheres, mora no meio do deserto, tem pouco homem, aparece um cavaleiro, e você deixa escapar? Uma boa lição, não é uma boa lição? Às vezes, vocês meninas, vocês, não sei o que vocês estão procurando, mas às vezes aquele cara realmente um homem de Deus, aquele homem que quer servir a Deus, você vê pelo caráter dele que é uma pessoa idônea, uma pessoa boa, mas às vezes um pouco feio, né? Tem umas espinhas a mais no rosto, ou sei lá, o olho dele não é do jeito que você queria, ou ele não é da altura que você queria. Cuidado para você não perder aquela bênção de Deus. Eu conheço uma jovem que, olha, de todos os homens que eu conheço na terra, um dos melhores homens que eu conheço quis casar com ela. Mas ele assim, ele às vezes ele tinha ele não era assim o cara não era popular, né? Não era popular. Era um cara, eu acho elegante, mas não era um cara popular, não era o centro das festividades, da alegria, e por isso essa outra, ela não se interessou em casar. Hoje ela se arrepende 1000 vezes, porque ela perdeu um maridão, e bote marido nisso. Então, você precisa, por isso que a Bíblia diz que você precisa consultar Deus em todas as suas decisões, porque você não pode escolher como os homens escolhem, olhando só a aparência. Você tem que escolher como Deus olha, olhando o coração. Só um parênteses aí. E essas 7 meninas deixam o homem lá perto do poço e vão embora. E o pai diz assim: vocês deixaram ele lá? O que é isso? Vocês ficaram loucas? Com quem que vocês vão casar? O pai já está pensando lá na frente. Com quem que vocês vão casar? Um homem que defende as meninas desse jeito, isso já é, olha, um homem que trata bem a mulher, já é uma razão de você olhar 2 vezes para esse homem. Okay? Aí foram, ele mandou, olha só, onde ele está? Perguntou o pai. E por que vocês deixaram ele lá? Convidem ele. Mandou elas de volta para convidar, para jantar com eles, ou almoçar com eles. Moisés aceitou. Moisés está numa terra, não conhece ninguém. E ele então, rapidamente ele aceita. Verso 21, aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, e o homem deu por mulher, deu como esposa a sua filha mais velha, a Zípora. Não se confunda com aquela mulher do seu amigo Víbora, né? Zípora. E olha, uma boa pergunta para um próximo teste. A Zípora então casou com ele, e ele deu luz a um menino, ela deu luz a um menino, e Moisés colocou o nome Gerson, que significa sou imigrante numa terra estranha, ou seja, eu sou estrangeiro nessa terra, Gerson. E aí no verso 23, a Bíblia diz que muito tempo depois, aquele rei que havia tentado matar Moisés, que provavelmente é o Tutmés I, porque teve 3 Tutmés. E o Tutmés I é o rei, provavelmente, da época que Moisés matou aquele egípcio e ele teve que fugir. Vai ter 3 Tutmés. E interessante, eu vou abrir só um parênteses aqui, para mim não esquecer de contar essa parte da história, porque teve Tutmés I, Tutmés II e teve o Tutmés III. Entre o Tutmés II e III, isso aí, os dois, provavelmente, um morreu, o Tutmés II morreu algum momento
logo antes da volta de Moisés para o Egito, e Tutmés III começou a reinar. Mas é interessante que no reinado desses 3 Tutmés, a Hatshepsut, né? Quem era ela? A mãe de criação, essa princesa, né, a filha do faraó. O nome dela ficou, ela se tornou uma rainha. E ela, inclusive, era a rainha mãe do Tutmés II e III. Talvez a esposa do segundo, tá? Bem possível a esposa do segundo e a rainha mãe do terceiro. Interessante que o nome dela aparece em muitos lugares. O Tutmés III, foi um faraó que conquistou muitos outros povos. E é interessante que chega um momento, e aonde ele conquistava os povos, aparecia sempre o nome da rainha regente, da Hatshepsut, que é provavelmente essa aqui, que salvou Moisés do rio Nilo. E de repente, de um momento para o outro, o nome da Hatshepsut, né? As conquistas do Tutmés, que na verdade ele era um guerreiro, tipo um general, era um faraó que era muito presente. Ele, de um dia para o outro, na história egípcia, desaparece as suas conquistas, e o nome da Hatshepsut começou a ser apagado, tá, dos memoriais. Então se imagina que foi justamente o Tutmés III que morreu ali com seus exércitos no Mar Vermelho. E quando tiraram, né, quando Moisés voltou para tirar o povo do Egito, o povo hebreu do Egito, e que então a rainha agora ela ficou uma persona não grata, ou seja, o pessoal, como ela tinha sido a mãe que criou nos olhos dos egípcios, esse monstro, né, chamado Moisés, que voltou e destruiu o Egito, saqueou o Egito. Então ela se tornou uma pessoa não grata, ou uma pessoa excluída. O pessoal começou a apagar, o nome dela foi apagado. Se encontra os resquícios, né? Mas começaram a apagar o nome dela, ou pintar por cima, arranhar o nome dela nos memoriais das conquistas e dos grandes feitos do Egito. Voltando então, ele se casa e tem o seu primeiro filho, Gerson. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Sempre é bom lembrar, Deus ouve o nosso clamor. Deus ouviu o choro deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Realmente, existem momentos em nossa vida onde nós temos esses momentos difíceis. Nós estamos passando agora, aqui na nossa cidade, no Brasil, no mundo, um momento difícil com o coronavírus, né? E essas épocas, às vezes a gente fica, eu confesso, nesses últimos 3 dias, eu cansei um pouco, eu queria que acabasse essa época, mas não vai acabar, se não é assim. Não sou eu que determino o coronavírus é um vírus de verdade, só a origem se questiona, mas os resultados nós sabemos, é morte em toda parte do mundo. E agora a gente vive com essas máscaras, né, cadê a minha máscara? Já até voou daqui, tá? Cadê minha máscara? Voou. Eu vou ter que buscar depois, está aqui a minha máscara, olha só. Agora eu vou ter que higienizar a minha máscara para poder usar de novo, ó. Ando com minha máscara, ando com o meu álcool para cima, para baixo, é uma vida, toda vez que toca em dinheiro, você tem que lavar a mão, tem que passar álcool, toda vez que entra no carro tem que passar álcool, é uma vida, você não pode estar com os colegas. Meu futebol de segunda-feira à noite acabou, né? A minha vida mudou, para alguns de vocês mudou pior ainda, que você tem que ficar com a sua mulher em casa o tempo todo, e você, mulher, tem que ficar com seu marido em casa o tempo todo, e você não gosta dele ou dela, né? Aí é um problema maior do que o meu. E, de qualquer forma,
esses momentos são momentos difíceis que vêm na nossa vida. E nós devemos clamar a Deus. Eu tenho clamado a Deus pelo nosso povo. Nós temos tido alguns irmãos que morreram, que faleceram durante esse período. Nós temos outros que estão em hospitais. E então nós devemos clamar a Deus. Mas veja só, todo esse processo do coronavírus faz parte, por mais que venha do mal, do maligno, assim como era do maligno querer matar todos os meninos hebreus, assim como era do maligno querer matar Jesus na cruz do Calvário, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus tem um plano e o seu plano, a Bíblia diz, não se frustra. Deus está nos conduzindo justamente para o retorno de Jesus, para a volta de Jesus. E já na Bíblia, a Bíblia já nos ensina que haveriam esses eventos, essas epidemias, essas guerras, essas coisas todas fariam parte da nossa vida. Então, por um lado, sim, nós devemos estar clamando a Deus, mas entendendo que Deus é soberano e as coisas estão caminhando justamente para a grande promessa que Ele nos fez. A grande promessa que Ele havia feito aqui foi para Abraão, 430 anos antes. Ele disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou enriquecer você, eu vou enriquecer essa nação. E Deus estava preparando tudo isso aí, durante esse sofrimento, Deus estava preparando. Sim, os judeus, os hebreus estavam trabalhando como escravos, estavam construindo um enorme patrimônio para os egípcios, mas quem no final fica com esse patrimônio, quem leva essa riqueza são os próprios hebreus. Quando eles saem do Egito, eles saem podre de rico. Em uma noite, eles se tornam a nação mais rica do planeta. Eles levaram todo o ouro e a prata, eles levaram a riqueza. Você vê que quando Moisés pediu ouro e pedras preciosas para fazer o tabernáculo, não houve falta. Não houve falta, porque Deus estava preparando. E nesse momento que nós estamos clamando a Deus pelos nossos irmãos que estão sofrendo, por em alguns casos, daquela pessoa que está no hospital, daquele filho que está sofrendo, esse momento difícil econômico que nós passamos, Deus está de ouvidos ligados, os seus olhos estão sobre nós, e os seus ouvidos ouvem o nosso clamor. Continue a clamar. E o plano de Deus continua. Por quê? Porque Deus tem um plano maravilhoso, um plano que Ele prometeu a nós através de Jesus Cristo, de que nós também um dia vamos ser podre de rico. Nessa vida nós podemos ter dificuldades, mas um dia nós vamos ver que nós estamos construindo, na verdade, para nós um patrimônio eterno, uma herança eterna, no novo céu e na nova terra. E ouviu Deus o lamento dele, lembrou-se da aliança que ele fizera com Abraão. Não é que ele tinha esquecido, mas agora tinha chegado a hora de agir. E qualquer momento desse, vai chegar a hora de Deus agir, e Deus vem e vai agir. E nós já estamos com essa pandemia, eu espero que você está vendo isso, nessa pandemia louca que nós estamos passando, o mundo inteiro, e agora o Brasil e Manaus, mais do que as outras cidades. Eu espero que você está vendo que isso aqui é a mão de Deus. Ele está mostrando, Ele está dando uma última chance para aqueles que ainda não acreditam, poderem confessar o nome de Jesus, entregar suas vidas a Ele, porque o tempo é pouco. E nós estamos vendo como é que tudo pode convergir na questão de dias. A coisa muda, nossa vida mudou, e assim são as coisas. Isso você só vê no livro de Apocalipse, esse tipo de coisa acontecendo. Isso é para os crentes, se tocarem, que gente, Deus está convergindo tudo para aquele momento da volta de Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento, e Deus havia falado dessas coisas, e por isso nós continuamos clamando, mas entendendo que nós continuamos trabalhando como servos de Deus.
E sim, debaixo da ameaça do inimigo, mas servo de Deus trabalhando, construindo o patrimônio que vai ser nosso através da nossa herança em Jesus Cristo. Moisés capítulo 3, agora Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, né? Esses rebanhos do deserto, eles tinham que ir de lugar para lugar, onde tinha chovido um pouco, e tinha um verde, tinha umas palmeiras, e iam para ali tinha um pouquinho de capim, e é assim que eles, então, levavam seus rebanhos para o deserto, comiam ali, acabavam ali aquele capim, já iam para outra área, mais verdejante, aquele oásis. E ali, então, eles perambulavam como se fosse no deserto. E um dia ele levou o rebanho, e procurando água, e procurando capim para os rebanhos, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse monte Horebe, quase todos os teólogos e estudiosos entendem que é o mesmo monte Sinai. Porque ele diz assim, chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, Deus diz assim: você vai me louvar nesse monte. A prova, o sinal, olha só no final aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Ele diz assim: Moisés pergunta, ele diz assim: qual é a prova? Me vê um sinal de que eu vou que tudo isso que você está me falando, que Deus vai mandar ele libertar os israelitas. Ele disse: o que nós vamos, me dê uma prova. Ele disse: a prova é que quando você vai se lembrar desse dia, quando você estiver me louvando, me adorando nesse monte, que é o mesmo monte Horebe, aqui do início do capítulo. Tá? Vamos lá. Moisés então, ele levou seu rebanho até Horebe, o monte de Deus, e ali, o monte de Deus eu acho que já foi colocado depois, não era chamado o monte de Deus naquela época, eu acho que esse nome passou depois na história, o monte significando o mesmo monte Sinai, o monte onde Deus desceu na terra e Deus deu os mandamentos, ao povo de Israel, onde Moisés passou um bom tempo, e depois junto com Josué também, devido àquele pecado, e ele teve que subir de novo o monte para receber de novo as novas tábuas. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Aliás, é no capítulo 3, verso 12, é o versículo que eu estava procurando. Tá? Verso 12, ele diz assim: e Deus afirmou: eu estarei com você, e a prova que eu te dou, que é eu que te envio, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E nós sabemos que o monte onde ele prestou culto a Deus foi o monte Sinai. Então, por isso, o monte Horebe e o monte Sinai são o mesmo monte. O anjo do Senhor então lhe aparece numa chama que saía do meio de uma sarça. Essa sarça é um tipo de árvore que quase não tem folha. Inclusive ele é chamado uma árvore vassoura, porque ele parece só, né, ele não tem quase folha, mais é galho, e parece assim uma vassoura. Naquele vassourão que o pessoal faz no interior, né, aquele monte aquele é capim seco, né? Depois que é amarrado aqui, fica aquele vassourão. No meu tempo de infância tem, às vezes no interior de São Paulo você ainda vê esses vassourões que o pessoal varre a rua, varre o quintal. E assim também, então, essa árvore parecia, essa é chamada de uma árvore vassoura, ou a sarça. E estava pegando fogo, mas não se queimava, não era consumido. Que impressionante, pensou Moisés. Por que essa sarça não se queima? Vou ver de perto.
Às vezes Deus cria situações em nossa vida onde Ele cria situações para nos chamar a atenção, né? Porque assim, às vezes nós passamos o dia inteiro, esquecemos de Deus, não temos consciência. Sim, Ele está conosco 24 horas, 7 dias por semana, mas a gente perde consciência. Tipo a pessoa quando casa, não é isso? A pessoa quando casa é tão apaixonada, toda vez que chega em casa se emociona, pelo menos no primeiro mês. E é tão lindo, é tão romântico, e a mulher gosta daquilo, é tanto amor, é um amor melado. Aí, com o tempo, vem a convivência, e daqui um pouco os dois vivem como irmão e irmã. Às vezes até brigam como irmã e irmão. Perde aquele especial, perde aquele tchan, como dizem. E assim, Deus então na nossa vida, Ele às vezes traz incidentes para a gente pensar bem. Eu estava vendo um testemunho de um irlandês que tinha 84 anos, escapou agora do coronavírus, e ele disse que ele estava entubado, né? Passou aqueles 7, 8 dias entubado, puxando, né? Tentando respirar, e com maior dificuldade naquele respirador, forçando ali o pulmão dele. E ele disse que quando finalmente tiraram a intubação, tiraram aquele ventilador, e ele respirou pela primeira vez com seu próprio pulmão, puxou o ar, ele chorou, porque ele disse, 84 anos, eu puxo esse ar que Deus fez, esse oxigênio de Deus, e nunca eu agradeci uma vez pelo ar e pelo oxigênio, e pela capacidade do meu pulmão poder puxar esse ar e separar o oxigênio dos outros gases, para poder sustentar o meu corpo. E ele disse, a partir de agora eu vou estar todo o tempo, eu vou estar consciente desse presente maravilhoso do ar. Deus então usou na vida desse irlandês um incidente de uma doença para ele valorizar isso que Deus nos dá todo o tempo, e por termos tanto dele, nós nem valorizamos. É tipo a nossa água aqui no Amazonas, nós temos tanta água, tanta chuva, que às vezes faz a raiva, mas tem pessoas que matam por água. Tem lugares no mundo onde as pessoas andam 3, 4 horas para ir buscar um pote de água. Tem lugares na África que isso acontece, onde andam, e tem mais, é uma água toda barrenta, suja, para poder ter um pouquinho de água para beber, para usar para o sustento da vida. Deus então ele faz isso, de vez em quando ele traz. Eu sei que numa época dessa, certamente Deus permitiu uma arritmia no meu coração. Cara, eu oro muito mais hoje, eu tenho muito mais consciência da presença de Deus na minha vida. Deus faz essas coisas em nossa vida, porque o motivo de eu existir, de você existir, é que tenhamos comunhão. João capítulo 17, verso 1, a vida eterna é essa, que te conheçam. Deus quer que você conheça mais e mais. Essa é a oração de Paulo em muitas das epístolas. Conheça mais e mais. Cresça no amor a Deus, cresça nesse relacionamento. E às vezes quando está tudo no normal, né? Está tudo no normal, ninguém está sofrendo, também não tem muita euforia, está naquele monótono na vida, a gente vai para o trabalho, volta para o trabalho, a gente presume as coisas, a gente esquece de Deus. Então Deus às vezes chama a nossa atenção, vê o que Deus está chamando a atenção na sua vida, com esses fatos extraordinários. Vou ver de perto isto. O Senhor viu, verso 4, e que ele se aproximou para observar. Veja só, quando você para, por isso que sempre naquele exercício de consciência da presença constante de Deus, nós falamos, pergunte, Deus, o que você está tentando me falar? O que você está tentando, com essa situação, o que você está tentando me falar? Porque quando Deus permite essas situações na nossa vida, Ele tem uma mensagem para nós, Ele tem algo importante. E quando Deus viu que se aproximou, então olha só, quando Deus
cria essa situação na nossa vida, o que nós devemos fazer? Nos aproximar. Perguntar a Deus, o que você está tentando me falar? O que você quer falar para mim? E Deus, então, falou do meio da sarça, do meio da árvore. Moisés, eu amo esse versículo 4, né? Um versículo tão simples, eu amo esse versículo 4. Sabe por quê? Porque Deus conhecia Moisés por nome. E Deus te conhece por nome. Deus não se esqueceu de você. Deus um dia escreveu o teu nome no livro da vida. E Deus não esqueceu. E talvez você anda muito longe de Deus. Você anda em caminhos errados, ou nunca nem andou no caminho de Deus. Mas Deus te conhece por nome. Em algum momento Ele vai te chamar. Ele se interessa em você. Você é importante para Ele. Ele te criou para ser da família dEle. E Ele vai te chamar por nome. Ele te conhece por nome. Resposta certa. Quando Deus falar com você. Resposta certa. Resposta certa aqui de Moisés. A resposta certa depois nós vamos ver do Isaías, do Jeremias. A resposta certa de Samuel. A resposta certa de todo servo de Deus. A resposta dos filhos de Deus. A sua resposta, a minha resposta. Quando Deus me chama por nome. Quando Deus chama minha atenção. E eu entendo que Deus está falando comigo. A resposta certa é: eis-me aqui. Diga aí: eis-me aqui. É isso, Deus quer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Dessa teofania, desse corpo tipo de anjo, né? Um corpo, havia uma expressão corpórea, ou pelo menos ali, aquela sarça, aquele fogo. Ele entendeu que era Deus, era a aparição de Deus. E olha só, ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai. Como é o nome do pai dele? Arão. O Deus, ele volta à história. Deus do teu tetravô, Abraão, de Isaque, Jacó. Mas veja só, Deus não disse: eu sou o teu Deus. E a partir daqui, Deus deixa de ser só o Deus do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Deus se tornou o pai de Moisés. E é isso que Deus quer com cada uma de nossas vidas. Deus quer ser o teu pai. Não é só o papai do céu, o teu pai no céu. Esse é o motivo para o qual Deus te criou, Deus te desenhou, Deus te planejou. Deus quer ser seu pai. Você já é filho. Isso acontece quando nós entregamos nossa vida, crendo na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sua ressurreição posterior, e nós dizemos: Deus, eu quero que sejas meu pai. É um compromisso que a partir de agora eu quero obedecer a Deus. Ele é o pai, eu sou o filho, eu vou obedecer. Eu quero obedecer, eu quero Deus como meu pai. Você quer Deus como seu pai? É uma boa hora de você declarar a Ele que você quer que Ele seja seu pai. Que você crê na obra de Jesus, pelos seus pecados, na ressurreição que comprovou que Ele pagou o nosso pecado, e que agora está aberto o caminho e a porta para o qual nós podemos voltar a Deus, para Ele ser o meu pai, não só o Deus do meu pai, não somente o Deus do meu avô, do meu bisavô, não somente o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, mas agora meu Deus, o Deus do Davi, o pai do Davi,
o Deus de Davi, o Deus de Moisés. Uma outra coisa que eu queria, e eu quero encerrar a nossa aula com essa parte, olha só o que diz logo anterior, ele diz assim: tire as tuas sandálias dos teus pés. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa agora? Você que está aí, você está assistindo aí a aula, vamos tirar os nossos sapatos, nossa sandália. Você vai ficar descalço. Eu vou tirar até a meia, porque eu ainda estou calçado, né? Eu vou tirar aqui a meia. Sabe por quê? Olha só. Nós temos 3 grandes mensagens, onde Deus manda Moisés tirar seus calçados, porque essa terra é santa. Com esse ato, Deus está dizendo 3 coisas. Primeiro, né, eu não quero nada entre eu e você. O eletricista, ele quando vai mexer na elétrica, ele sempre coloca uma bota de preferência com solado grosso de borracha. Por quê? Porque aí a eletricidade ela não pode ser conduzida através do corpo dele. Não pode ser feito o aterramento. A borracha do sapato isola ele do chão. Deus está dizendo: eu não quero que nada te isole de mim. Eu quero um contato perfeito. Eu quero que você seja um fio, um cabo, como um cabo elétrico que conduz a minha vida para esse mundo. E qualquer coisa entre eu e você, chamado pecado, atitudes erradas, elas podem isolar e podem fazer com que a sua vida não seja um condutor de eletricidade. E por isso Deus hoje clama a você e pede a você: tire as suas sandálias. Tire aquilo que está isolando, que está cortando a presença na sua vida para ela ser conduzida a esse mundo, a essa terra, esse aterramento. Tire os seus sapatos. A sua oração hoje deve ser esta: eu não quero que nada fique entre eu e a condução da energia, da força, do poder de Deus na minha vida. Segundo, ao tirar os sapatos e pisar firmemente, a gente chama de, né, hoje chamam de, existe isso no mundo, chamam de grounding, ou que é aterramento. As pessoas fazem isso. Existe uma série de coisas que acontecem com a energia em nosso corpo quando pisamos direto no chão, que é bom para a nossa saúde, inclusive. A segunda lição aqui que nós aprendemos é que tirar o sapato é um sinal de reverência. Muitas culturas, inclusive aqui no Amazonas, principalmente no interior, quando você chega numa casa onde você pisou em barro e essas coisas, quando você chega na casa, você tira a sua sandália e deixa lá fora. Os japoneses têm também muito isso na cultura. Ele chega na casa, todos os sapatos arrumados ali fora, e entram só pisando com descalço, né? Em reverência, em respeito. Deus quer que a sua vida tenha respeito. Por isso que eu acho que quando nós falamos, olha, a gente tem que ter cuidado com nossas piadas. Nós temos que ter cuidado em como nós usamos o nome de Deus para não usar em vão. Nós devemos ter um respeito pelo nome de Deus, por Deus. É o que a Bíblia chama de temer a Deus, de ter uma reverência, um respeito a Deus. Tirar os sapatos, então, é um sinal de reverência a Deus. E terceiro, tirar os sapatos, eu não gosto de ficar descalço. Eu raramente deixo as pessoas verem meus pés. Eu não acho os meus pés muito bonitos. Às vezes tem uma unha que não está bem feita. Às vezes, né, tem alguma coisa que eu não gosto, alguma mancha numa unha. Às vezes tem algum fungo numa unha, não é isso? E a gente esconde os pés. Eu me lembro num filme da Sophia Loren, onde
ela muito pobre durante a Segunda Guerra, e chega uma pessoa e ela olha lá de cima do segundo andar, na casa dela, um homem de boa pinta, obviamente uma pessoa que tinha dinheiro, e ele estava procurando uma informação. E então ela vai atender a porta, mas quando ela olha para baixo, a meia dela está o dedão dela está passado, aquele buracão, e o dedão passando. E antes de se colocar na porta, ela baixa, ela puxa aquela meia para debaixo e prende aqui entre o dedão e o segundo dedo, né, do pé, para não ficar parecendo aquele dedão mal feito, aquela unha que não estava pintada, né? E ela vai, e ela anda de forma bem engraçada para chegar na porta e abrir a porta, né? Quando nós tiramos os nossos calçados, tiramos nossas meias, nós estamos dizendo: Deus, eu quero ser transparente, eu não quero esconder nada de Ti. A feiura dos meus pés, a feiura da minha base, né? A culpa, a vergonha, está exposto. Não me lembre, Senhor, não se lembre de mim pelas minhas vergonhas, pelos meus momentos de culpa. Se lembre de mim na transparência e na pureza da santidade de Deus que me salvou. E aqui eu me torno transparente. Não tem segredos. Nós sabemos que não tem, mas às vezes nós achamos que estamos escondendo as coisas de Deus. E aqui é um sinal, então, que eu quero ser transparente. Hoje de manhã, para encerrar a nossa aula, eu queria que você fizesse uma simples oração. Diga comigo: Deus, ao pisar aqui descalço, aqui nessa minha sala, nesse quarto, aonde quer que você esteja fazendo essa aula, Deus, 3 coisas. Primeiro, eu não quero que nada me isole de Ti. Eu quero ser um condutor da Tua vida, da Tua força, da Tua energia para esse mundo. Segundo, Deus, eu quero Te respeitar. Me perdoe em momentos que eu não tenho Te respeitado, que eu não tenho Te honrado, não tenho Te dado o lugar devido em minha vida. E terceiro, Senhor, a minha vida é um livro aberto. Eu quero ser transparente perante Ti. Pai querido, que ouças essas muitas orações de compromisso contigo, de pessoas em toda parte, Senhor, da nossa cidade, do estado, que querem ser condutores, não querem que nada Te isole de nós. A Tua força, de nós podermos ser um condutor, uma passagem do Teu poder, da Tua força, da Tua salvação para esse mundo. Honre esses pedidos de transparência, de respeito. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente se vê domingo. Deus lhe abençoe.